Viver em Equilíbrio, o podcast da Construtora Equilíbrio está no ar. Conectando você às novidades do mercado imobiliário, curiosidades, entrevistas e muito conteúdo de qualidade. É alto padrão de informação compartilhada direto de Curitiba, nosso lar há 50 anos. Entre e ouça à vontade. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o podcast Viver em Equilíbrio e hoje temos a honra de receber aqui no nosso espaço para conversar um pouquinho com a gente o Paulo Sérgio da Silva. O Paulo, eu vou apresentá-lo de uma forma, da forma que eu o vejo. Depois eu vou pedir para você se apresentar da forma que você gostaria de ser apresentado. Mas o Paulo, para mim, é um engenheiro civil, extremamente técnico, mas que flerta totalmente com a poesia, com a arte, com a filosofia e com todo esse universo que parece tão distante da engenharia. É assim que eu te vejo, Paulo. Paulo, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado esse convite de bater esse papo aqui com a gente. Vamos ver que rumos vai tomar na nossa conversa, né? Eu acredito que a gente tem tanta coisa para falar aqui que pode ser muito interessante para todo mundo. Então, minha palavra de gratidão para você por ter aceitado e, por favor, se apresente como você gostaria de ser apresentado. Eu acho que a apresentação da Ana, com o carinho que nós temos pela nossa amizade de tantos anos, né, é super suficiente. Eu me apresento sempre como poeta, professor e engenheiro, né? A engenharia enobrece, mas a poesia prevalece, né? Defendo há muito tempo a fusão, a volta da arquitetura com a engenharia, né? A gente tem feito um trabalho a nível nacional de aproximação do CAL, da Faculdade de Arquitetura, com o Instituto de Engenharia, para que essas ciências máteres elas se unam em prol da saúde da edificação em primeiro lugar e depois da saúde do usuário dentro da edificação. As pessoas têm que voltar a terem salubridade e ficarem felizes nas edificações, né? Como me tornei patologista, né? Porque sempre fui um homem de assistência técnica, a gente vê muita insatisfação, né? E, infelizmente, vê também obras que deveriam cumprir um ciclo econômico de uma família de 50 anos virarem um pesadelo no quarto, no quinto ano, né? E isso é inconcebível, né? No que hoje nós chamamos de boa engenharia. Então, a apresentação minha é essa e eu estou à disposição. Perfeito. Paulo, muito interessante você falar sobre essa questão das pessoas que elas têm que ser felizes nos seus imóveis, né, nos seus lares. Isso para a gente aqui é algo muito importante, é algo que a gente vem buscando agregar ao nosso produto. A possibilidade, né, das pessoas encontrarem no nosso imóvel, no imóvel que nós construímos, projetamos e vendemos, um lugar no mundo para ser feliz. E a boa engenharia pode parecer que não, mas ela influencia nisso, né? Fundamental, a engenharia vai ser a parte, vamos chamar assim, que vai dar a fisiologia disso, né? A arquitetura vai traçar todo o ensejo, a arte, né? Agora, quando essas ciências co-irmãs se afastam por vaidades, cria objetos assim que mal detalhados. Por exemplo, a arquitetura detalha, né? E a engenharia não se aproxima para cumprir o papel de manter aquilo, né? Então você fica com obras impessoais ou pior, né? Obras que não funcionam, né? Cheio de falhas, né? Onde você não detalha nos pontos de transição, né? Você cria onde a própria projeto em si pode não vir a desempenhar, né? Mas estou muito à vontade, né? Aceitei o convite, né? Porque viver em equilíbrio, né? Porque eu sempre considerei vocês uma empresa muito equilibrada. Tenho a honra com a Planville de ter realizado alguns projetos já, né? Com vocês de fachadas, né? Nós desde 2007, né? Criamos a carteira, né? Produção de projeto de fachadas, como nós chamamos hoje. Parafraseando o Alexandre Brites e o Fernando Sabatini, né? Que são nossos pessoas muito importantes para nós. Nós não projetamos a fachada no sentido como as pessoas veem o projeto, que é um projeto artístico. Nós projetamos a produção da fachada. Quais são os requisitos, quais são as interfaces de todos os layers que compõem uma fachada, né? A fachada é composto de layers e cada layer tem uma norma, uma fundamentação. O chapisco é um layer. A limpeza da fachada é outro layer. Então, o emboço, o revestimento cerâmico ou texturado, né? E criar essa intersecção é o ponto, né? É o nosso papel. E no equilíbrio, em todos os projetos, eu não percebi resistência.
né? Porque muitas empresas têm a resistência cultural, né? Então, quando você se permite abrir, né, os layers da equilíbrio, né? Então, com vocês sempre conversamos desde o chapisco até o revestimento, até a decisão de que será que essa cor convém no desempenho? Então, por isso, parabéns, viver em equilíbrio. Ah, legal. Obrigada, Paulo. De fato, o Paulo hoje trabalha com a gente aqui na elaboração de projetos de fachada, né, de projetos de execução de fachada, não a parte estética, como ele comentou, mas a parte técnica realmente, do que a gente precisa tomar cuidado dos detalhes, dos mínimos detalhes, né, para que uma fachada se mantenha bonita e em seu correto desempenho ao longo da sua vida útil toda, né? Encantadora. E encantadora, Mas o Paulo, eu conheci o Paulo na assistência técnica, né, Paulo? Sim, sim. E acho que a Equilíbrio sempre tentou trazer muito da experiência da assistência técnica, analisar a questão de patologia para melhorar o seu produto, né? Para evitar que esses problemas voltem a acontecer. E esse é um papel muito importante da assistência técnica e da parte de patologias, né? Sim, a assistência técnica, parafraseando Caleb, é o cisne negro do lago da construtora, né? Porque ele traz despesa, Sim. quando mal interpretado, né? Quando na verdade é um grande investimento, porque ele fideliza o cliente, né? A assistência técnica trata com o cliente que já investiu na empresa, né? Exato. E repatria ele, porque na insatisfação ele passa a ser um não recomendador, né? Só que quando chega a assistência técnica, né? Parece mau agouro, né? Parece que temos problema. Então essa falta de compreensão do personagem, assistência técnica, é mal aproveitado nas empresas. Aqui também é outro elogio ao equilíbrio, né? Quando você fez isso e a tua própria carreira no equilíbrio mostra como foi compreendido o papel da assistência técnica. Porque a assistência técnica, além de ser um repatriador do cliente, ele é um maior indicador econômico, porque ele vai representar em cifras quanto do investimento, quão saudável é economicamente aquele prédio realmente, mas também dá opinião e ele traz um feedback ao procedimento da empresa. Exato. Um alto percentual de assistência técnica do item mostra claramente, sinaliza que precisa revisar um procedimento que a patologia ela é oriunda em algum vício congênito. Né? Ou agora, por exemplo, quando a assistência técnica detecta falha do cliente, aí nós temos que olhar o nosso manual. Exato. Né? Quanto o nosso manual traz toda a informação necessária. Isso, então a assistência técnica é um grande farol. Nós aqui no Equilíbrio costumamos dizer que tratamos a assistência técnica como marketing, como um investimento de marketing. Sim, perfeito. E aí, se eu for fazer esse paralelo aí na minha carreira dentro do Equilíbrio, que esse mês está fazendo 20 anos que eu estou aqui, eu comecei com sistema de gestão da qualidade, assistência técnica e hoje eu estou no marketing. Então, essa trajetória mostra, como você falou, realmente a compreensão do que a gente Sim, perfeito. enxerga como importante. Né? Nesses 20 anos, 16 anos andamos juntos, porque eu me lembro que prestando serviço para a Eliane, né, quando mais eu lhe conheci, foi em 2007. Então, percebo claramente essa trajetória, né? E na época mesmo, a preocupação de entender aquela situação, cada ocorrência que surgia, mas com um princípio de causa para contê-lo e principalmente não reproduzi-lo em outro empreendimento, né? Essa é a boa assistência técnica. Exatamente. Mas eu vou mudar, não quero falar de assistência técnica hoje, Paulo, embora em algum momento a gente pode até chegar lá de novo. Para quem não sabe, o Paulo é um poeta, aqui é o seu primeiro livro, né, Paulo? Primeiro livro, Engenharia Marginal. Muito interessante, faz um paralelo muito interessante entre poesia e engenharia, traz uma série de coisas, recomendo a leitura. Se vocês quiserem encontrar o livro, é só falar com o Paulo, ele vai deixar os contatos dele aqui depois, como encontrá-lo. Não é muito difícil. O Paulo é uma figura praticamente pública, né? O livro está no submundo, mas é um livro da contracultura, né? Está no submundo, foi ótimo. Por falar em livro, Paulo, eu sei que você tem um carinho muito especial por um determinado livro, que é O Pequeno Príncipe. Sim. E eu queria conduzir a nossa conversa com base em alguns extratos do Pequeno Príncipe. Perfeito.
Primeiro conta pra gente de onde vem essa paixão pelo Pequeno Príncipe. Bem, o Pequeno Príncipe é um dos livros que eu li quando criança, jovem, né? Mas o grande papel do Pequeno Príncipe na minha vida, na minha formação de caráter, foi logo que me formei engenheiro. Eu sempre escrevi, sempre. Esse livro aqui, o Engenharia Marginal, a gente chama de livro negro, né? Na época tinha o livro branco, que nunca foi publicado, que eram os poemas brancos, né? Aham. Ah, mas na faculdade, os cálculos numéricos, os diferenciais integrais foram silenciando. E, na verdade, esse é um dos grandes trabalhos da engenharia marginal, é fazer o engenheiro se soltar, né? Então, a gente para de cantar durante a faculdade, para de dançar, para de ler, para de escrever, né? Verdade. E para de sentir, praticamente, né? Porque você entra num processo massificante também pela má localização da engenharia lá no Centro Politécnico, aqui em Curitiba. Aham. É porque é uma ciência que basicamente na prática vai ser humanas, né? Então ela deveria ser na reitoria, ou ter módulos na reitoria, porque a gente precisa socializar. Então a gente sai um indivíduo muito inexpressivo. A Da- gente é antissocial depois que sai da É engenharia, né? pouca ênfase de palestras, a gente não é preparado para isso. Eu vim do Cefet, no Cefet a gente foi muito bem preparado Sim, para falar, para ter contato, porque a gente fala com pessoas. exatamente. Então, primeiro gesto meu foi ler O Pequeno Príncipe, aquilo me transformou e tornou-se o meu livro de cabeceira. Legal. Eu também venho do Cefet, acho que e concordo com você. O Cefet nos preparava para tudo, Para falar com né? as Para pessoas. falar com as pessoas, para interagir, para ter realmente se expressar perante as pessoas. E isso é extremamente importante em qualquer profissão, né? E na Sim, nossa é essencial. Então, os melhores engenheiros são os mais. Por isso confunde muito quem faz curso superior com política, né? Porque, na verdade, quem tem o privilégio de se expressar é quem vai para os diretórios, né? Eu nunca fui de diretório, e compensei essa ausência com o Pequeno Príncipe. Foi uma boa troca. Bacana. E tem rendido muitos frutos, né? É. Uma das frases que tem no Pequeno Príncipe e o contexto dela é aquela que todo mundo conhece: o essencial é invisível aos É a olhos, grande né? frase, É a né? grande frase. E diz que, no contexto de que precisamos enxergar com os olhos do coração. Aí vem uma pergunta: engenheiro tem coração? Tem, né? É a questão que ele tende a ficar, né? Pelos Endurecer. silicatos, pela silicose que se forma, né? Pelo isolamento da engenharia, um coração de pedra, né? Mas o engenheiro em si, ele é muito purista, né? Só que como ele se expressa muito pouco, você não acessa o coração dele, né? Mas, por outro lado, como a vida é muito banal hoje, muito pro próprio narcisismo da rede social, você tende a ser muito fútil, né? E o princípio do Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe é um livro, eu já li muitas vezes e eu já li em muitos estados de espírito, né? Triste, chateado, bêbado, sóbrio. Eu tenho um livro que é um cromo, eu tenho 137 exemplares hoje, né? Olha isso, gente. Cento e trinta e Porque eu sete coleciono, exemplares. eu gosto de ver a arte, né? Que é de um cartunista francês, que são crombos. É o livro ideal para você ler à noite, numa lareira, tomando um, assim, porque é um livro que mexe com você. Os cromos, quando o Pequeno Príncipe está tenso, são lilás, quando ele fica muito chateado, são pretos, quando ele é... Então ele trabalha com a cor do fundo. Mas o que Legal. significa? Tem muitos tons no Pequeno Príncipe. Mas é importante entender que a raposa, né, que é quem fala essas grandes frases do Pequeno Príncipe, são da raposa. Para você ver o essencial da vida, você tem que ter a noção de valor, né? A raposa fala assim, eu vou contar só esse minutinho que é importante para entender como eu vejo o Pequeno Príncipe como Vamos lá. especialista. A raposa fala para o menino assim: vocês não têm nenhuma identificação com as raposas, vocês, os humanos, têm medo da gente, vocês caçam a gente. Mas se eu me tornar importante para você, eu vou ser única para você, independente de você caçar todas. Você é um menininho de cabelo loiro, eu não gosto de menininhos, porque eles me caçam. E eu não me alimento de trigo, mas quando eu ver um trigo, eu sempre vou lembrar dos teus cabelos. Então, é o princípio de valor. Então, você só vai buscar o essencial da vida quando você der valor a alguma coisa, né? E ele está invisível aos olhos. Então, esse é o conceito, né? E eu aplico muito, né, na engenharia marginal, que é meu projeto cultural, né? O episódio 2 que está no YouTube é sobre o É Pequeno sobre o Príncipe, Pequeno né? Príncipe. Que é baseado nessa frase que é a frase central. Mas engenheiro tem coração, sim. Estamos tentando a tocar no coração da engenharia, né? E temos conseguido muitos resultados. Que legal, que legal.
A gente faz essa brincadeira, né, que engenheiro não tem coração, mas é por aquilo que você comentou um pouco antes, né? Esse processo de formação do engenheiro, ele realmente nos tira do contato com as emoções, com a arte, É, com tudo, para que a gente consiga, da forma que é conduzido para ser uma hoje, máquina para ser uma produtiva é máquina. uma bestialização, né, que a gente diz, né? É verdade. Então, isso mas o engenheiro é muito legal. Eu também acho, né? Afinal de contas, eu sou engenheira, então. Não, são muito simples, muito humildes até, pelo grau de conhecimento e cultura que tem, né? A maneira que se coloca na sociedade e a nossa geração de engenharia e da minha parte para frente, ela foi muito subjugada, né? E Uhum, reflete hoje, inclusive, nos tetos salariais que praticam, né? sim, É uma classe que está sendo muito criticada e banalizada e a gente precisa valorizar, voltar com... valorizar, né? A gente falou em coração, Paulo. O que você considera o coração da engenharia? Não, o coração da engenharia é justamente da precisão e estruturação, né? Eu gosto da frase do Santiago Calatrava, né? Que eu sou Uhum, fã, confesso. adoro. Então, a arquitetura só alça seus altos voos graças ao rigor e à precisão da engenharia. Então, o coração da engenharia é ser rigorosa e precisa, né? Uhum, É precisa num universo com um desvio de precisão, não da indústria mecânica, sim, né? Então, a gente monta projetos, a gente constrói materiais com matérias-primas naturais, em canteiro, a céu aberto, na maior parte dos casos, mesmo em indústria sem grandes incubadoras, né? tem muito Né? controle, E né? é fiscalizado por pessoas. Então, Sim. esse é o lado que você vai conviver com a engenharia. Ela não é robotizada. Então, é um grande artesão. Eu acredito que esse é o ponto da engenharia. Fazer nesse ambiente tão difícil, a construir, né, toda a sociedade, Sim, né? é verdade. Desde uma ponte a uma edificação, né? É verdade. E a engenharia, assim, para a gente atingir esse coração da engenharia, primeiro a gente precisa dar importância para ela, né? Sim, E aí a gente volta para o livro, né? O Pequeno Príncipe tinha verdadeira adoração pela rosa. sim, E em algum trecho do livro, acho que é a raposa que fala para ele que o tempo que você dedicou à sua flor foi que a tornou tão importante. sim. A raposa é o É personagem. o personagem, né? É, E aí a gente fazendo um paralelo da Rosa e dessa frase com a questão da engenharia. Por muito tempo, e eu ainda vejo muitos engenheiros que saíram da faculdade e acham que não precisam mais dedicar sim, tempo a estudar e a se especializar em algumas sim, coisas. perfeito. Então, o que realmente torna algo importante para a gente é o tempo que a gente dedica a isso, né? Sim. E aí, fala um pouquinho disso para a gente Veja, da nós entramos engenharia. na engenharia, a maior parte das pessoas, tá? Poucas pessoas que eu acho o caminho, nossa, que eu mais admiro, né? Pessoas que foram pedreiros, serventes, daí se tornam engenheiros, daí eles vão como uma sequência, né? Agora a maior parte de nós, né, como eu, entrei com 17 anos, né? Então você entra numa fase que você cai na engenharia, Sim, né? Alguém disse que você montava bem cubinhos e se vira engenheiro, né? Então a gente está numa fase de formação de caráter, né? Então a gente dedica ali realmente 5 anos num certo grau de estresse muito acentuado, mas isso faz parte do jogo, né? E depois você sai lá generalista. Ao sair de sim, lá, você vai ter oportunidades de emprego, quem vai para o mercado de trabalho, e na oportunidade de emprego, aí você tem que se obrigar a estudar. Eu, na verdade, sempre pensei que ia ser da parte de cálculo ou coisa assim, caí na indústria cerâmica e me apaixonei pelo azulejo. sim. E tive que entender como produz azulejo, como lida com ele na casa do cliente, então e passaram-se 36 anos. Então eu tive que me especializar e ler. Então o tempo que eu dediquei ao azulejo o tornou tão importante, que é o caso que é a minha Exatamente. rosa. Só que por outro lado, a contrapartida é que se você, né, para a maior parte das pessoas, isso é uma boa crítica, né, acho que quem está ouvindo, viver em equilíbrio, né? Muitas pessoas, inclusive, não entram no mercado de trabalho e ficam se perpetuando em cursos que rumam ao mestrado e doutorado, que é super louvável. Mas tende a criar aquela atmosfera doentia que o Pequeno Príncipe tinha com a rosa dele, ao ponto de pôr lá numa redoma.
porque a rosa era dele, mas ele tinha medo que o carneiro a devorasse. Sim. Quando ele tocava, ela tinha espinhos, machucava. Então ele teve várias depressões. Um dia ele viu o pôr do sol 42 vezes, porque ele não entendia o conflito do mundo dele com a rosa, o baobá e o carneiro. Então, veja, se você também transformar a tua engenharia numa obsessão, você vai buscar outros mundos, é o que acontece com muitos engenheiros, né? E começa, então, o Pequeno Príncipe fica propaganda para vocês, é um livro que vai te desafiar como pessoa e como indivíduo, né? Então, você tem que dedicar tempo, mas não de forma que aquilo te transtorne, se torne uma obsessão. Não pode ser uma Ou, obsessão. estamos num podcast, o equilíbrio. O equilíbrio. E aqui a gente tenta realmente mesclar isso, né? A Uhum. gente fala de engenharia, a gente fala de alguma coisa Sim, técnica, mas a gente tenta trazer sempre esse paralelo com a vida, sim, e essa frase é muito interessante, sim, assim, na vida da gente. Às vezes a gente diz para as pessoas que a gente considera muito importante determinado assunto, determinado ponto, mas a gente não dedica tempo àquilo. sim, sim. E aí fica só se lamentando que não vai bem, que não consegue, né, Sim. atingir o que deseja, mas o quanto você está se dedicando àquilo. E na engenharia mesmo, atualização, tempo de estudo, entender outras coisas, porque a engenharia é muito complexa. É repertório, né? É que você tem que adquirir repertório, né? Mas Repertório. repertório para fazer diálogo, não fazer monólogo, né? Então Uhum. essa é a crítica, né? Você pode se tornar um super especialista, mas inacessível porque você é um monólogo, né? Então essa maestria assim entre as coisas da tua vida, esse equilíbrio é o que é fundamental. Mas essa frase é uma das mais lindas do livro. E conhecer outros mundos, né? No livro, o Pequeno Príncipe vai conhecer outros Sim, planetas, outros mundos. Ele sai do planetinha dele, e aí, mais uma vez, um paralelo com a nossa vida, né? Em que planetinha nós estamos vivendo? Qual sim, é o nosso mundinho que estamos vivendo sim, aqui e a gente não está enxergando o que acontece em outros mundos? A importância desse networking, né? Que ele fez indo a outros asteroides, outros sim, planetinhas e tudo mais. E na engenharia isso também é muito importante, na vida da gente isso é muito sim, importante. perfeito. Esse networking, se conversar com outras pessoas, porque cada um tem a sua área de atuação e aí a gente consegue tirar muita coisa. Eu digo que toda conversa que eu tinha com o Paulo, por qualquer motivo que a gente Acabava nisso. conversasse, acabava sendo uma aula, porque a gente conversava muito sobre coisas da área dele, aplicado a alguma situação que a gente tinha aqui. Então sempre era uma aula. E eu sou muito grata a você, Paulo. Você me Imagine. ensinou muito ao longo desses 20 anos de carreira aqui na Equilíbrio. Que bom, eu fico honrado e vocês me ensinaram muito. Porque quando você oportuniza entrar no mundo, né, cada mundo tem um dilema. Existe o mundo equilíbrio, como existe o mundo Planville. Sim. E lá tem dilemas, lá tem contas para pagar, lá tem inadimplências, lá tem atrasos nossos, lá tem nossos medos, né? Nossas dúvidas. Sim. E o mundo Pequeno Príncipe era isso, né? Um mundo pequeno, porque o mundo Planville é pequeno, o mundo Equilíbrio é pequeno em relação ao universo. E como você falou, né? Isso é muito legal, porque aí quando você percebe que você tem que entender que você tem que enfrentar as suas realidades. Ponto. Mas uma hora que você não aguenta, você tem que ter a oportunidade de visitar os outros mundos para ver que o teu mundo não é tão. É só o teu mundo. Então, quando ele vai no acendedor de lâmpada, né, que é o mundo atual, né, praticamente, é um mundo que tinha um poste e a pessoa tinha que apagar e acender, né? Uhum. E ela não dormia, porque o mundo era muito pequeno, menor que o do Pequeno Príncipe, então basicamente noite e dia. Então ele não dormia. Muitas pessoas não dormem hoje, praticamente. Tem pessoas que estão admitindo dormir com 3, 4 horas. E dorme com o telefone do lado e, se possível, responde mensagens. Estão tentando responder mensagens dormindo, né? É um grau de loucura que o livro já Já previa. previa. Então, mas você aprende com pessoas assim e traz experiências. Então, no meu caso, como eu me especializei em cerâmica e fachada, existe o mundo do planeta da argamassa, o mundo do planeta do rejunte, o mundo da inspeção predial. E a gente vai começando a ter afinidades nesses mundos, né? E é fundamental ter essa. E vocês, as construtoras, têm o mundo equilíbrio,
o Mundo Proma de Jaraguá, o Mundo MPB em São Paulo. E é muito legal que vocês tenham a oportunidade também de dar uma visitada nos mundos, e é a grande propaganda do network do bem, né? Que é aquele onde você procura especialistas, né? Não para ficar veneração e nem criticar, né? Fazer auditoria, mas justamente entender que existem pessoas nesses mundos, né? É Com as verdade. suas dores e Você sabe que dilemas. eu não esqueço de uma frase que o patrono que chama de formatura, o patrono, É, o Paraninfo, é o paraninfo, isso. Paraninfo. O paraninfo da minha turma de engenharia, o João Elias Abdala Filho, um professor que a O gente meu Plínio Pessoa. nosso João Elias era excepcional assim na parte de estruturas e ele foi o nosso paraninfo. E eu não me esqueço de uma frase que ele falou no discurso dele na formatura da minha turma, que médicos formam uma classe, advogados formam uma ordem e os engenheiros, né? Quando a gente fala dessa questão do networking, né, do conhecer, de uma empresa conhecer a outra, de um profissional conhecer a área do outro e conversar e trocar informações, na engenharia a gente não vê muito isso, né? Hoje eu acho que a coisa já melhorou bastante, mas quando eu entrei no mercado de trabalho assim da engenharia mesmo como engenheiro, eu notei o quanto as pessoas escondiam as informações, um medo de compartilhar informação. E isso não leva a gente a lugar nenhum, né? É. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem também, mais a gente recebe. É uma grande crítica à engenharia, muito bem calculada por um calculista, né? Uhum. Do cálculo, a cálculo talvez tenha a culpa da maior parte da frieza dada à engenharia, né? Mas não por questão da ênfase que foi dada na grade escolar. Uhum. Mas a gente precisa entender de que a engenharia, quer queira ou não, ela se tornou muito fechada. Ao ponto de que nós não temos grande representação pública. Não sou um agente político, não sou um agente público, né? Como falei, não frequentei os diretórios, né? Não Sim. frequentei as agremiações, as entidades, né? Sou da contracultura, né? Mas a gente não tem, nós não temos a participação como bloco, como tem a medicina e o direito, que é bom para os profissionais e bom para a sustentação deles como profissão. Ponto, isso é importante. Mas a engenharia, eu acho que está um pouco longe disso ainda, infelizmente, né? A gente se deu essa procuração ao conselho, né? O conselho que devia ser um agente fiscalizador, né? E o Instituto de Engenharia veio a se enfraquecer assim durante os anos, né? Conceição, um amigo meu, assumiu o Instituto de Engenharia do Paraná agora, então um incentivo de que a gente precisa entender que a instituição, né, eu participo, paradoxo, né, mais ativamente no Instituto de Engenharia de São Paulo, Uhum. porque eu participo muito com pesquisa e ali é muito próximo de onde acontecem as grandes pesquisas, né? Então a engenharia precisa realmente se tornar um bloco melhor. O networking entre engenheiros tem que ser mais aberto, mais tácito, né? Fico feliz que as indústrias cerâmicas, do qual é o meu mundo, né, abriram muito mais o network entre elas, né? Antes era segredo industrial, não pode ter câmera fotográfica. Então existia uma blindagem, né, corporativa, né? Então é muito importante essa união. É verdade. Agora me ocorreu aqui uma outra frase que tem no livro, que é que os homens não têm mais tempo para coisa alguma, compram tudo pronto, Sim, né? inclusive amigos. Inclusive amigos, existe engenharia pronta, né? Porque se a gente está falando desse networking, né? Tem como eu simplesmente comprar um livro? Você até está com vários livros aí que nos ajudam Sim. muito nisso, mas existe engenharia pronta? Infelizmente, sim, né? Na verdade, agora qual a qualidade de um amigo comprado quanto de uma engenharia comprada é a mesma, né? Uhum. O que acontece hoje tem uma grande engenharia de caça-níqueis, né? Que não chamo de engenharia, mas segundo, então engenheiros 8K, 10K, faça o curso tal que você vai buscar tal faixa de rendimento, 10 passos para realizar uma boa concretagem. Claro, fora o lado didático de você pautar, não é isso que eu estou criticando, Sim. é a ideia de encartilhar a engenharia, né?
Eu, como venho do lado lúdico, né, cada obra é rara, cada pedreiro é único, cada local é único e cada concreto que chega lá tem uma densidade única. Sim. Então, até a maneira que eu vibro o concreto, o adenso concreto lá em Campo Grande pode não ser a mesma em Porto Alegre, em Curitiba, porque inclusive as condições ambientais são únicas. Então, há uma grande busca, é normal, né, de mercantilizar a engenharia, né? E a gente defende, vai na linha oposta, talvez seja uma questão de posicionamento, tem vários que vão para essa linha, mas eu gosto da que eu falei para você, da engenharia que entende a situação e depois a documenta em norma, tem a humildade, a generosidade de escrevê-la em livro, né? Isso é generosidade, né? E a humildade de ler livro dos outros. Então, uma engenharia com esse teor, né? Mas infelizmente você vê muita coisa por aí e por isso surgem obras, né? Projetos Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que vão sendo copiados, né? O mesmo projeto, inclusive a gente vê aberrações, né? O projeto é replicado entre cidades e a insolação, inclusive, fica invertida, né? Então, o que eu mais desejo em Curitiba, para o meu quarto ao sol da tarde, eu vou para o sul, quando eu poderia ter ido para o norte, mas é que o projeto veio pronto de outra praça, né? Então, isso é, claro, esse aí só para você entender o que é uma banalização. Mas eu e o senhor Renato Sade criamos um conceito, ou veio no vento, como diz Bob Dylan, né? Esse conceito a gente tem falado sempre, né? A boa engenharia, né? Porque a gente acredita que uma má engenharia tem sido feita e praticada por aí. Tem. E eu acho que faz parte realmente da boa engenharia essa personalização da engenharia, né? Sim. Porque cada obra é única, como você colocou. Então, as condições climáticas são diferentes, tudo muda e a gente tem que entrar na especificidade mesmo de Tem. cada coisa. E aí a gente volta numa questão que você já falou, que é a questão do detalhe, né? Cada detalhe é extremamente importante. E muitas vezes a gente deixa de prestar atenção a esses detalhes. E tem também uma frase no livro que fala disso. Durante muito tempo não tiveste outra distração a não ser a doçura do pôr do sol. Sim. E aí com isso nós nos distraímos e esquecemos de fazer algumas coisas básicas, não é? Então, nessa parte do livro, né, está muito ligado à contemplação do pôr do sol do Pequeno Príncipe, uma contemplação, como eu falei, nostálgica ou meio frustrada do como foi o dia dele, né? Isso. Então, quando você acha que, de tarde tudo se resolve, amanhã nasce o sol, começa de volta, esse, claro, é o ciclo da vida e é o ciclo da obra, né? Então, você vai tendo, a obra é pautada em etapas, em manhã e tarde, né? Início do expediente e fim do expediente, né? Mas, justamente, você tem que viver o dia, a resolver todos os seus dilemas do dia. Eu sou muito fã do pôr do sol, né? Tanto que o próximo Eu também livro é o adoro. Lusco Fusco, né? Que é justamente o evento pôr do sol. Porque o pôr do sol é uma coroação daquele dia de trabalho, no caso, ou uma existência de uma carreira, ou as bodas de um casamento, né? Então, todos são momentos muito lúdicos, né? Mas deixar isso para ficar debatendo em mesa e não resolvendo no dia a dia é o que acho que o autor, né, o Quis dizer, Saint-Exupéry né? quis dizer em relação a isso. E eu vejo que na engenharia, muitas vezes a gente se distrai com algumas coisas e esquece de coisas simples, de coisas básicas. A gente, quando eu digo ao longo dos anos aí, o mercado como um todo, né? Então tem alguns detalhes Na que às vezes a verdade, gente não dá tanta importância mais e que eles são a base para tudo. na verdade a grande questão, já que estamos inspirados no livro, é ter a visão correta, né? A grande frase, o essencial, é invisível aos olhos, né? Então, você não percebe mais o que é essencial. E, na minha opinião, né, vou fazer uma auto-pergunta, né? O que é essencial? O essencial é entender os indivíduos que estão lá. Então, você pode ter o melhor projeto de estrutura de Curitiba, né? Com certeza vocês têm, né? O melhor projeto de fachada que vocês têm, o melhor arquiteto, mas o indivíduo, se ele não entender aquilo, qual é o essencial, como é que ele vai produzir aquilo, então o treinamento, essa participação, né? Nós somos uma empresa bem pequena, mas a gente gosta e preza por ter presença em treinamento. Nós não usamos ser fiscais de obra, não temos essa petulância, mas treinar para fazer com que o indivíduo entenda é ensinar para ele o que é essencial numa junta de dilatação de fachada,
o que que é invisível aos olhos, né? Para que ele não faça o que é feito por aí, né? Faz alguma coisa que cobre tudo e depois entrega para o cliente e seja lá o que for, né? Não adianta ficar só bonito se o detalhe, o invisível aos olhos, aquilo que você É, não enxerga não está bem feito, porque ele vai um belo aparecer. porcelanato, mas as argamassas todas mal desmanchadas atrás, mal preenchidas, né? É que depois vão determinar, né, o fim do ciclo, né, funcional Exatamente. e isso vai gerar um problema, né? Isso aí. Paulo, você faz bastante ligação da engenharia com a filosofia. Quando eu falo em filosofia, a primeira palavra que vem na minha cabeça é ética, que é lá Sim. na filosofia que a gente estuda a ética. Uhum. A ética na engenharia, ela é simplesmente fazer o que é correto? É só uma questão de moralidade? Como que a gente pode falar sobre a ética na engenharia Uma hoje? boa pergunta, né? A engenharia, por ser muito silenciosa, né? Se ela fosse dos livros do C.S. Lewis, né? Seria o Planeta Silencioso, porque ela fala muito pouco entre si. Então, a ética do engenheiro é praticamente ficar quieto. Só que, infelizmente, quando dão os grandes tropeços da engenharia, por exemplo, quando um sinistro de engenharia, os engenheiros se postam muito cruéis com relação a outros engenheiros, coisa que os médicos não o fazem. Por outro lado, os médicos não o fazem, mas tratam isso em conselho. Eu acho que quando você erra, como um filho erra, um filho nosso erra, ou um irmão, um parceiro, você não o expõe publicamente, mas resolve em família. A questão não é não ter solução, né? Então, a ética da engenharia, ela não digo nem que ela é moral, porque o engenheiro nem praticamente não se preocupa com isso, né? Ah, a ética está muito ligada na filosofia à maneira que você trata a si mesmo, né? E principalmente os seus valores, né? O engenheiro, por ser muito certinho, raramente a gente vê atitudes antiéticas, né? Tanto que muito tempo tinha os engenheiros canetinhas que assinavam RTs, a indústria da venda de laudos, né? Então, essa ética, inclusive isso, uma grande tristeza na engenharia é a indústria de De laudos, né? laudos. Porque, na verdade, critica colegas de forma muito, muito irresponsável, Sim. né? Por exemplo, dizem que uma fachada é minha especialidade, mal projetada sem ter examinado nenhum projeto, nem o arquitetônico, nem o estrutural da edificação. Lançam verdadeiros laudos sem pedir nenhuma história de manutenção de um prédio de 10, 15 anos. É verdade. Vem discutir vício endógeno, congênito de um prédio que está em uso há 7, 8 anos, 10 anos. Então, veja, essa falta de ética da engenharia, ela existe. Sim. E a gente vê muito isso. A gente, como construtora, já teve algumas situações de receber laudos que condomínios contratam, clientes contratam, com coisas assim que, com uma simples demonstração de projeto, alguma coisa, Sim. uma forma de controle, a gente derruba o que está no laudo. Porque ele não está embasado, né? É, Não verificou um projeto, não verificou histórico de manutenção, e aí, como se tivesse. É muito fácil apontar o erro dos outros, né? E isso na vida da gente também é muito fácil a gente apontar o problema dos outros, mas sem saber o que está por trás daquilo, sem saber o que levou àquele sim. problema. Então, A gente diz assim na engenharia diagnóstica que é muito fácil vaiar e muito difícil compor e apresentar uma obra musical, né? Então, o ato de projetar e construir é muito difícil. Ainda mais naquele cenário que eu lhe falei, né? Totalmente rústico. Ponto. Agora, vir a criticar que seria a engenharia legal, ela precisa ter a mesma qualidade e o mesmo sim, respeito, né? E a gente tem procurado cooperar com isso sim, para. é Mas isso, como verdade. a pergunta era ética, aí eu acho que é um Entra grande muito vacilo nisso. ético. É verdade. Essas pessoas tinham que pensar um pouco da ética. Paulo, para a gente fechar aqui, o que você gostaria de deixar aí de um pensamento ou uma ideia aí para quem está nos ouvindo? Não, eu acredito o seguinte, que primeiro, muito feliz, né? Passear num podcast sobre o Pequeno Príncipe, para mim é uma A diversão. diversão. É o meu terceiro livro que vai sair, né? O Pequeno Príncipe em mim, né? Eu vou aplicar o Pequeno Príncipe nas patologias, está muito legal. Que legal. Tem os mundos, tal. Estou dando um spoiler de um livro, né? Mas a mensagem que eu dou para equilíbrio, né? E para o cliente do equilíbrio, para Parceiro o de planeta equilíbrio. vizinho do planeta equilíbrio, né? Você que é uma outra consultora, é muito importante o que a equilíbrio sempre mostrou para mim. Olhar nos olhos e não esquecer do lúdico.
né? Porque tecnicamente você pode ter os melhores profissionais de mercado, tudo a questão de um preço. Mas ter as melhores pessoas é só dando valor e conhecendo, né? Como o caso do tempo que dispensa, né? É E verdade. quando eu falo com equilíbrio, né, com o Thiago, com todo mundo, né? O tempo de permanência das pessoas mostra quem é a empresa que vocês podem hoje conhecer aqui nesse podcast. Que Queria dizer isso legal. para vocês. Obrigada, Paulo. Obrigada mesmo, de coração, pela participação, pelas tuas Sim, palavras, pela parceria de sempre. sim. E, gente, aqui na Equilíbrio, engenheiro tem coração sim, tá? Tudo que a gente faz com muito amor, com muito carinho e a gente pensa em todos os detalhes, de fato, porque a gente ama aquilo que a gente faz, né? A engenharia, o nosso trabalho é a nossa expressão de ser, é a expressão do ser de cada um que está aqui dentro. Então tem um significado muito importante. A nossa obra, né? Fazendo um paralelo entre obra, né? A construção que a gente tem, mas a obra no geral. A nossa obra é deixar algo melhor, algo melhor para as pessoas, para o Sim. mundo. Então a gente põe realmente coração em tudo que a gente faz, embora sejamos a maioria engenheiros aqui. Com o Temos coração. coração, com coração. O coração está ali dentro. A questão é Exato, quanto você deixa ele se expressar, né? E o verdade. tempo que a Equilíbrio dedica a cada obra é o que explica o valor que O vocês dão valor a cada uma delas, né? é isso aí. Paulo, se as pessoas quiserem te encontrar, qual a melhor forma delas te encontrarem? Deixa um caminho e os seus contatos. Bem, de preferência em algum bar em Curitiba, né? Tá? Exato, O boa. melhor local para um poeta é sempre um bar, né? Verdade. É a igreja de todos os bêbados, né? Na mídia, né? Planville, Instagram, YouTube, né? Você vai sempre achar, né? Planville com dois L's e E. O meu Instagram pessoal é eng.paulossilva e quando você digitar a hashtag Engenharia Marginal, você vai pegar toda a nossa linha artística, né? E eu tenho bastante livros, né? Então, estou à disposição de vocês. O Paulo tem canal no YouTube, Engenharia Marginal, tem outros, então pesquisem lá, Paulo Sérgio Silva no LinkedIn, É, vocês conseguem encontrá-lo. E tenham o prazer de ter uma conversa com essa pessoa que nos ensina tanto sim. todos os dias. Paulo, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada de coração. Pessoal, espero que tenham curtido essa nossa viagem aqui pelo mundo do Pequeno Príncipe, fazendo um paralelo com a engenharia. Espero que faça sentido para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, porque para a gente isso faz muito sentido e isso mexe muito com a gente. Até o próximo Viver em Equilíbrio.